Nesse vídeo, vamos abordar o acesso anterolateral ao quadril, uma via extremamente utilizada em substituições totais da articulação, especialmente na artroplastia de quadril, baseado no livro Hoppenfeld, Vias de Acesso Ortopédica. Veremos cada etapa de abordagem, desde a anatomia até o posicionamento cirúrgico ideal. O acesso anterolateral é uma via que explora o plano intermuscular entre o músculo tensor da fáscia lata e o músculo glúteo médio. Essa abordagem permite o acesso seguro e eficaz à cápsula articular do quadril, a cabeça e o colo do fêmur, e a parte anterolateral do acetábulo. Segundo Hoppenfeld, as indicações principais dessa via incluem substituição total do quadril, artroplastia total, hemiartroplastia, que vai depender se vai trabalhar ou não trabalhar com acetábulo, redução e fixação interna de fraturas do colo do fêmur e biópsia sinovial ou do colo femoral. Antes da dissecção, é fundamental compreender a osteologia do quadril. Na figura 8.18, vemos a relação entre a espinha ilíaca anterosuperior, o trocânter maior, o colo, cabeça do fêmur e a face lateral da cápsula articular, que são um dos pontos mais importantes para a gente aqui. Já na figura 8.19, ilustra o trajeto exato da via anterolateral. O acesso é feito entre o tensor da fáscia lata, anteriormente, e o glúteo médio, posteriormente, expondo diretamente a cápsula articular lateral. A posição do paciente é fundamental para o sucesso da exposição, como mostra aqui na figura 8.20. O paciente é colocado em decúbito dorsal, com o trocânter maior próximo à borda da mesa. Esse posicionamento faz com que a nádega e o tecido adiposo fiquem pendentes, afastando-se do campo operatório e facilitando o acesso. A mesa deve ser levemente inclinada em direção ao cirurgião, permitindo melhor visibilidade e manuseio da pelve. Evite inclinar demais para não comprometer a estabilidade do paciente. A espinha ilíaca anterosuperior é um reparo fundamental. Ela é subcutânea e facilmente palpável, exceto em pacientes com maior espessura do tecido adiposo, mais gordinhos. A dica é usar os polegares e palpar de baixo para cima, buscando a proeminência óssea. O trocânter maior é uma saliência óssea robusta, que se projeta lateralmente e superiormente na junção do colo com o corpo do fêmur. A incisão será centrada exatamente sobre o trocânter maior. Ao lado lateral da coxa, o corpo do fêmur pode ser sentido como uma resistência firme por baixo da musculatura. A crista do músculo vasto lateral corre paralelo ao fêmur e serve de guia para a extensão distal da incisão. A figura 8.21 mostra claramente a incisão cutânea longitudinal, que vai de 8 a 15 centímetros, centrada sobre a ponta do trocânter maior. Ela cruza o terço posterior do trocânter antes de se erguer distalmente, alinhando-se com o corpo femoral. Tecnicamente, não existe um verdadeiro plano internervoso nessa via. O glúteo médio, tensor da fáscia lata, compartilha a inervação do glúteo superior. No entanto, como o nervo penetra esses músculos mais proximamente, é seguro trabalhar entre eles, mantendo suas origens intactas no ilho. Inicia a dissecção na mesma direção da incisão cutânea, seccionando a gordura até encontrar a fáscia femoral profunda. Utilize uma esponja cirúrgica e pinça de dissecção com delicadeza para separar o tecido adiposo, progredindo até a fáscia lata, que é incisa lateralmente ao trocânter maior. A fáscia lata deve ser aberta em ponto de referência subjacente, e o corte é direcionado distalmente, em linha com o eixo da coxa. Esse plano permite o acesso ao intervalo entre o glúteo médio e o tensor da fáscia lata. Na figura 8.22, vemos o momento em que a fáscia sobre o tensor da fáscia lata é cortada. Esse corte é feito um pouco atrás do músculo, para que possamos visualizar o músculo vasto lateral que está por baixo. Aqui é como abrir as camadas de uma cebola, camada por camada. Primeiro a pele, depois a fáscia e agora os músculos. Você vai levantar o músculo tensor da fáscia lata para frente e procurar o espaço entre ele e o glúteo médio. Esse espaço é onde vamos passar para chegar até o quadril. O glúteo médio vem de cima da pelve e o tensor da fáscia lata vem da frente. Entre eles existe uma fenda natural, como uma porta entre dois cômodos, que permite alcançar a cápsula sem cortar diretamente nenhum músculo. Durante essa separação, pode-se encontrar vasos sanguíneos pequenos. Se tiver dúvida, use os dedos, pois o tato é mais seguro do que a tesoura nessa fase.
Esses vasos podem ser ligados com pinças ou cauterizados, como mostrado na sequência a figura 8.23. Pense que você está abrindo um sanduíche recheado, mas em vez de rasgar tudo, você separa as camadas com cuidado para não derramar o recheio. Aqui nosso objetivo é abrir o caminho entre os músculos sem danificá-los, respeitando suas inserções e vascularizações. Depois de abrir esse plano, usamos o afastador para expor o músculo glúteo médio e mínimo e com delicadeza rebatemos eles lateralmente. Assim conseguimos ver a cápsula articular que cobre o colo do fêmur. A cápsula pode estar recoberta por gordura e tecido cicatricial. Então, usamos uma pinça e uma tesoura fina que ajuda a levantar esse tecido. Aqui o ideal é fazer uma dissecção romba, ou seja, empurrando o tecido ao invés de cortar. Esse cuidado reduz o risco de sangramento e diminui a chance de aderência pós-operatória, que pode causar dor ou limitação de movimento após a cirurgia. Em alguns casos, podemos precisar soltar parcialmente o mecanismo abdutor para expor melhor o quadril. Isso pode incluir desinserir parte do glúteo mínimo ou rebater o músculo para trás. Esse passo é especialmente útil se for necessário introduzir uma prótese, já que ele permite aduzir a perna e melhorar o acesso do fêmur ao acetábulo. Na figura 8.23, vemos a dissecção do plano entre glúteo médio e o tensor da fáscia lata, com a fáscia lata rebatida anteriormente. Esse espaço é o corredor natural por onde vamos avançar com uma segurança. Observe que há vasos sanguíneos cruzando esse espaço. Eles são como os fios elétricos entre duas paredes. Não podem ser ignorados. Se você não quiser sangramento, precisa ligar ou cauterizar esses vasos cuidadosamente. Se possível, use a técnica romba com os dedos ou pinça delicada. Imagina que como se estivesse separando duas cortinas pesadas, que é o glúteo médio e o tensor, e atrás delas há fios pendurados, que são os vasos, que precisam ser cortados com cuidado para abrir o espaço. Após abrir o espaço, usamos 2 afastadores para rebater o músculo em direções opostas. O tensor da fáscia lata vai para frente e o glúteo médio vem para trás. Com isso, a cápsula articular começa a aparecer por baixo de uma camada de gordura amarelada. A cápsula articular é como um invólucro do quadril, mas antes de vê-la por completo, ainda há uma camada de gordura por cima. Essa gordura precisa ser retirada com cuidado usando dissecção romba ou pinça e tesoura fina. É importante não danificar a cápsula nesse momento, pois ela é fundamental para a estabilidade articular e também o sucesso da prótese. A dissecção deve ser precisa e bastante suave. Na figura 8.25, vemos o coxim de gordura sendo dissecado com a técnica romba, revelando a cápsula articular e o tendão do músculo reto femoral. Esse tendão se insere na cápsula e precisa ser exposto cuidadosamente. O afastamento controlado é feito com 2 afastadores manuais, um puxando o músculo para medial e o outro para lateral. O coxim gorduroso é uma camada de gordura que recobre a cápsula articular. Ela deve ser cuidadosamente empurrada ou retirada com a pinça romba, como se estivéssemos separando um algodão da pele. Suave, sem tracionar demais. Essa gordura é importante. Se deixada, atrapalha a visualização e pode aumentar o risco de aderências no pós-operatório. Se for retirada de forma muito agressiva, pode sangrar ou até mesmo prejudicar a cápsula. Após identificar o tendão do reto femoral, temos 2 técnicas para melhorar a exposição da articulação. A primeira é a osteotomia trocantérica e a segunda é a separação parcial do mecanismo abdutor. Quando e por que usar? A osteotomia trocantérica permite mobilizar por completo os músculos do glúteo médio e mínimo. Isso dá ao cirurgião uma visão ampla do quadril e facilita a introdução das próteses. Basicamente, o trocânter maior é cortado com a serra e rebatido com os músculos ainda inseridos. Depois ele é fixado novamente, geralmente com fios e parafusos. Imagina que precisa olhar por uma janela, mas tem uma parede lateral bloqueando. Com a osteotomia você remove temporariamente essa parede para enxergar completamente por dentro. E a separação parcial do mecanismo abdutor, que é uma alternativa mais simples, é uma técnica menos invasiva, que é outra opção. Então, a separação parcial do mecanismo abdutor destaca apenas a porção anterior da inserção do glúteo médio, preservando o restante. Essa técnica é menos agressiva e pode ser suficiente para a maioria das casos de artroplastia do quadril. Por fim, para alcançar a cápsula e o acetábulo, é necessário liberar o plano entre o reto femoral e o músculo iliopesoas. Isso pode ser difícil
se o paciente for musculoso ou houver retrações. Se não for possível, faz uma incisão direta na cápsula e se coloca o afastador dentro da articulação, usando a cabeça do fêmur como apoio. Com a cápsula exposta e o reto femoral liberado, estamos prontos para realizar a capsulotomia e a luxação da cabeça femoral. Nessa etapa, vamos detalhar a técnica da osteotomia do trocânter maior, aquele passo que aumenta significativamente a exposição da cápsula articular em algumas cirurgias mais complexas, como revisões de próteses ou deformidades anatômicas. Como vemos na figura 8.26. A osteotomia é feita utilizando uma serra de Gigli, que contorna o trocânter maior e corta cuidadosamente, preservando a inserção dos músculos glúteo médio e glúteo mínimo. Esse corte ósseo libera o bloco muscular, que pode ser rebatido com afastadores, expondo toda a região do quadril com segurança. Já na figura 8.27, após o corte, vemos o trocânter rebatido lateralmente, com seus músculos ainda inseridos. O resultado é uma ampla visualização da cápsula articular do quadril. Observe também o tendão do músculo piriforme, que foi seccionado para liberar o quadril completamente. Nessa visão, podemos ver nitidamente o fêmur proximal, a cápsula articular e também o reto femoral. É a melhor forma de alcançar todas as paredes do acetábulo com segurança, ideal para cirurgias mais complexas. Isso permite aduzir melhor o membro inferior durante a colocação de prótese, facilita o uso de afastadores profundos, mantém as inserções musculares preservadas. Mas existem cuidados importantes, que após rebater o trocânter, tem que lembrar de proteger o nervo ciático, que passa posteriormente, e o nervo femoral, que passa anteriormente. No fechamento, o trocânter deve ser fixado com estabilidade absoluta para garantir a reabilitação precoce. Com a osteotomia realizada e o trocânter rebatido, temos agora acesso total à cápsula do quadril e o acetábulo. A próxima etapa seria a capsulotomia e luxação da cabeça femoral, preparando o quadril para a substituição protética. Agora que foi realizada a separação dos músculos e possível rebatimento do trocânter, é hora de terminar a exposição da cápsula articular. Como que maneja esse tendão do reto femoral e como que libera totalmente a articulação para o processo definitivo. Na figura 8.28, é possível evitar a osteotomia trocantérica a realizar a ressecção parcial do tendão do glúteo médio, combinada com a liberação do tendão reto femoral. Esse caminho permite visualizar bem a face anterior da cápsula articular, especialmente em pacientes magros ou com anatomia favorável. Pense nessa abordagem como abrir uma cortina pela metade, em vez de remover toda a janela ou toda a parede. Você consegue enxergar o suficiente, mantendo a estrutura óssea intacta. Essa seria a ressecção parcial do tendão do glúteo médio. Nessa imagem, a cabeça na 8.29, a cabeça reflexa do reto femoral foi destacada e rebatida, permitindo expor a cápsula sem tensão. A flexão do quadril auxilia muito, mantendo o músculo reto mais relaxado e o campo cirúrgico mais estável. O reto femoral tem duas cabeças de origem, uma direta na espinha ilíaca antero-inferior e a outra reflexa mais posteriormente na cápsula do quadril. Essa segunda inserção, a cabeça reflexa, é justamente o que impede a boa exposição da cápsula. Ao rebatê-la com cuidado, como na imagem, garantimos acesso completo ao quadril. Alguns cuidados é o uso do bisturi rombo ou tesoura delicada para desinserir o tendão sem lesar a cápsula, cuidado com o sangramento local da cápsula e vasos articulares e flexionar o quadril entre 20 a 30 graus para facilitar o relaxamento do reto. Com a cápsula completamente exposta, terminamos o acesso anterolateral. Após a exposição completa da cápsula articular, chegamos ao passo inicial, que é a abertura da cápsula do quadril. E vamos dar uma olhada em como que faz para fazer a capsulotomia em T e evitar complicações com estruturas nobres como o nervo femoral e a artéria femoral profunda. Na imagem 8.30, a cápsula articular foi aberta com uma incisão longitudinal na face anterior, que depois é convertida em T, com um corte transversal na base do colo femoral. Essa abordagem em T amplia o acesso ao colo e à cabeça femoral, facilitando a luxação e manipulação durante a artroplastia. Se for necessário mais exposição proximal, pode estender a incisão da face lata até a crista ilíaca e ao ligamento inguinal, como mostra a linha pontilhada ali da figura. Pense na cápsula como uma tampa de um estojo de couro que envolve a articulação. O corte em T funciona como abrir essa tampa em duas direções,
expondo totalmente o conteúdo interno. Mas existem alguns riscos anatômicos envolvendo nervos e vasos. Quanto ao nervo femoral, ele está localizado lateralmente, no interior do trígono femoral. Lesões podem ocorrer por afastamento exagerado ou mal posicionado. O risco maior é de neuropraxia compressiva, que causa fraqueza temporária na perna. A artéria femoral e veia femoral podem ser perfuradas por afastadores acetabulares mal colocados. Evite isso flexionando o quadril a 30 graus, para afastar os vasos da cápsula. Certifique-se que o afastador toque o osso com firmeza. Nunca deve estar sobre o músculo ou tecido mole. Já a artéria femoral profunda passa por baixo do músculo pectíneo, sendo vulnerável durante abordagens excessivas do pessoas. Cuidado redobrado em dissecções profundas ou manipulações com gancho de Human medial. E como proteger essas estruturas? Deve-se usar afastadores curvos de forma suave, sempre com contato direto com o osso. Evitar girar o afastador após já inserido, pode rasgar estruturas vizinhas. E sempre mantenha a tensão equilibrada nos afastamentos. E evitar a manipulação excessiva. Com a cápsula em T aberta e os vasos e nervos protegidos, agora tem um campo cirúrgico completo para a luxação da cabeça femoral e implantação da prótese. Depois de abrir a cápsula articular, o próximo desafio é expor completamente o acetábulo. Para isso, é necessário deslocar a cabeça do fêmur com delicadeza. E aqui está um dos momentos mais críticos da cirurgia, o risco de fratura do colo femoral. Na figura 8.31, vemos 3 afastadores do tipo Roman, posicionados com precisão ao redor do lábio acetabular. Isso permite um campo visual amplo, essencial para a raspagem do acetábulo e preparo da prótese. O colo do fêmur é vulnerável a fraturas em espiral durante esse momento, por isso deve sempre realizar uma liberação adequada da cápsula articular antes de tentar deslocar a articulação. Imagina que você está tentando abrir uma dobradiça ainda presa. Se usar força demais, a haste se quebra. Aqui o mesmo princípio se aplica, por isso é fundamental rodar o membro com suavidade, em adução, usando um afastador como alavanca e apoio manual do assistente. Se a mobilização estiver difícil, é preferível fazer uma dupla osteotomia do colo femoral, separando a cabeça e o colo em 2 etapas, para facilitar o deslocamento sem ruptura óssea. O problema comum, se a incisão da fáscia lata foi feita muito anteriormente, a resistência à adução será maior. O membro não se flexiona corretamente e o cirurgião aplica força excessiva. Uma solução prática é que a fáscia lata deve ser cortada obliquamente, na margem posterior do trocânter maior, acompanhando as fibras do glúteo máximo, como mostrado na figura anterior. Essa liberação permite maior mobilidade do fêmur e diminui o risco de fratura. Se estiver difícil rebater o tensor da fáscia lata, pode usar uma tesoura curva para cortá-lo de dentro para fora, respeitando os planos da fibra. Com o fêmur aduzido e rotado lateralmente com cuidado, a cabeça e o colo do fêmur podem ser retirados com segurança, proporcionando um acesso direto ao acetábulo. É nessa etapa que o planejamento adequado da abordagem faz toda a diferença entre uma cirurgia segura e uma intercorrência. Após a exposição do acetábulo e a liberação da cápsula articular, podemos precisar estender o acesso cirúrgico. Essa ampliação é essencialmente útil em procedimentos de fixação interna de fraturas subtrocantéricas ou diafisárias próximas do fêmur. Nessa figura, a 8.32, observamos a incisão prolongada inferiormente alcançando a face lateral do fêmur. A fáscia profunda foi aberta no sentido das fibras do músculo vasto lateral, permitindo acesso direto ao corpo femoral. Pense na musculatura como um tecido que envolve o osso. Ao seguir as fibras do músculo vasto lateral, abrimos um caminho natural até a superfície óssea do fêmur. É como seguir a direção dos fios de um tecido para não danificá-lo. Essa ampliação distal é útil principalmente quando o cirurgião precisa incluir toda a extensão do fêmur proximal na exposição cirúrgica, como em fraturas complexas ou na necessidade de posicionamento de hastes longas. Diferente da extensão distal, o acesso anterolateral não pode ser estendido em direção proximal. Isso limitaria a visualização de estruturas superiores, como o teto do acetábulo, sendo contraindicado para abordagens mais cranianas. Saber como e onde estender a incisão garante uma cirurgia mais eficaz e segura. Essa técnica respeita os planos anatômicos e evita lesões musculares necessárias, facilitando o acesso ao fêmur com o mínimo trauma.
Sobre o acesso posterior ao quadril da técnica de Moore, segundo Hoppenfeld, da anatomia, posicionamento e indicações. O acesso posterior à articulação do quadril é um dos mais comuns e práticos utilizados no dia a dia. Popularizado por Moore, ou Moore, este acesso é frequentemente chamado de acesso SU. Ele oferece uma via direta e segura para a articulação, permitindo boa visualização do corpo do fêmur com preservação do mecanismo abdutor. Na figura 8.45, nessa ilustração, observamos o paciente em decúbito lateral sobre a mesa cirúrgica. O quadril a ser operado fica voltado para cima e a perna é posicionada de modo que possa ser movimentada livremente durante o procedimento. Observe também o uso de coxins de proteção, posicionado sobre o maléolo lateral da perna inferior e o travesseiro entre os joelhos. Isso pode mudar de serviço para serviço, de técnica para técnica, de acordo com alguns cirurgiões, que vai proteger proeminências ósseas e vai evitar úlceras de pressão em pacientes mais idosos. O principal ponto de reparo anatômico desse acesso é o trocânter maior, que é aquela proeminência óssea lateral do fêmur. O trocânter serve de inserção para diversos músculos importantes, incluindo o glúteo médio, que se insere em sua face lateral, o glúteo mínimo, que se insere na sua face antero-superior, e o músculo piriforme, que se insere no ápice do trocânter. Então, o trocânter maior vai ter o glúteo médio, mínimo e o piriforme se inserindo neles. A margem posterior do trocânter é superficial, tornando a palpação mais fácil e precisa para o planejamento da incisão. O acesso posterior envolve a incisão da pele e tecidos moles sobre a abordagem posterior do trocânter, com a progressão até a cápsula articular do quadril. Essa via permite mobilizar a articulação de forma segura e rápida, podendo ser realizada com apenas um assistente, que é o ideal quando centros estão com recursos mais limitados. As principais indicações são hemertroplastia do quadril, especialmente em fraturas do colo femoral, substituições total do quadril, inclusive em cirurgias corretivas de revisões protéticas, fixação interna de fraturas acetabulares posteriores, remoção de corpos livres intraarticulares, drenagens sépticas do quadril e enxertos ósseos pediculados. Um cuidado importante é que, por envolver a divisão da cápsula posterior e eventualmente o tendão do piriforme, esse acesso pode aumentar o risco de luxação posterior da prótese, especialmente em movimentos de flexão associada à rotação medial. Esse é o início do acesso posterior ao quadril. A seguida, vamos ver com detalhes as camadas de secado e os planos anatômicos. A incisão do acesso posterior ao quadril segue um trajeto curvo com uma extensão de aproximadamente 10 a 15 centímetros, iniciando-se sobre a superfície posterior do trocânter maior. Ela começa cerca de 6 a 8 centímetros acima do trocânter e segue para baixo, acompanhando a face posterior do corpo do fêmur. Se o quadril estiver em flexão de 90 graus, uma incisão longitudinal vai ser o suficiente. Caso o quadril esteja distendido, recomenda-se curvar a incisão. Nesse caso, chamamos de incisão de Moore. Nessa imagem, a 8.46, que traz sobre o plano de divisão do glúteo máximo, vemos o músculo glúteo máximo sendo dividido longitudinalmente no sentido de suas fibras. Esse é o maior e mais superficial músculo da região glútea. Ele tem função essencial de extensão do quadril, especialmente em atividades como subir escadas, levantar-se de posição sentada e correr. O músculo glúteo máximo se origina da crista ilíaca posterior, sacro e cóccix e fáscio tóraco-lombar, inserindo-se no ponto do trato iliotibial, que é do lado da coxa, e na tuberosidade glútea do fêmur, que é mais profunda. Essa anatomia explica por que ele cobre amplamente a região posterior do quadril e por que seu deslocamento é fundamental para acessar a cápsula articular. Diferente de outros acessos ao quadril, não há um verdadeiro plano internervoso aqui. Isso significa que não estamos dissecando entre dois músculos com inervações distintas. Felizmente, o glúteo máximo pode ser dividido longitudinalmente, no sentido de suas fibras, sem risco significativo de desnervação, pois o seu principal nervo, o nervo glúteo inferior, penetra medialmente, longe do plano de incisão. Durante a dissecção superficial,
incisa-se a fáscia lata para expor o glúteo máximo. Em seguida, realiza-se a separação das fibras do músculo com uma dissecção romba, ou seja, com os dedos ou pinças rombas afastando ao invés de cortar. Um detalhe fundamental aqui é a vascularização. O glúteo máximo recebe um suprimento sanguíneo das artérias glútea superior e inferior, que penetram sua profunda e ramificam como raios de uma roda de bicicleta. Esses vasos cruzam um plano de secção e então devemos ter atenção de identificar e cauterizar os ramos antes que sejam estirados e rompidos, evitando sangramento arterial ou venoso significativo. Nos pacientes idosos ou caquéticos, essa camada facial do glúteo máximo pode estar extremamente fina, por isso o reconhecimento das estruturas anatômicas deve ser feito com mais cautela, e a divisão muscular deve ser respeitada, respeitando o trajeto natural das fibras para não comprometer a função. Na imagem, na figura 8.47, a primeira parte dessa imagem mostra o paciente em posição lateral, com o membro inferior afetado voltado para cima. O contorno curvo desenhado sobre a pele representa a incisão cutânea posterior, clássica ao acesso de Moore. Uma abordagem amplamente utilizada, para ortoplastia do quadril e cirurgias corretivas. A incisão curva ela vai iniciar de 6 a 8 centímetros abaixo e posterior ao trocânter maior, seguindo uma linha que acompanha a topografia das fibras do músculo glúteo máximo. Essa curvatura permite melhor exposição e acompanha o trajeto natural das estruturas profundas. O trocânter maior aqui, lembrando que ele é o ponto ósseo de referência mais importante nesse acesso, deve ser palpado cuidadosamente antes da incisão e guiar o trajeto. Após a incisão cutânea e dissecção do tecido subcutâneo, o cirurgião visualiza a fáscia lata, uma camada espessa e resistente que cobre o músculo glúteo máximo. A fáscia lata é incisada longitudinalmente, o mesmo sentido da incisão subcutânea, permitindo acesso ao músculo glúteo máximo. O músculo glúteo máximo é o principal músculo da região glútea. Nessa etapa ainda está íntegro e será dividido em etapas posteriores ao longo do sentido das fibras para evitar desnervação significativa. Já o músculo vatus lateral pode ser identificado na parte inferior da imagem, adjacente ao plano da fáscia. Ele pertence ao quadríceps femoral e participa da exposição distal quando a abordagem é estendida. Na figura 8.48, que mostra a dissecção profunda e a exposição dos músculos rotadores laterais, após a incisão da pele e da fáscia lata, do figura 8.47, o músculo glúteo máximo ele é dividido no sentido de suas fibras e retraído. Isso permite a visualização da camada adiposa profunda que recobre os pequenos músculos rotadores laterais da articulação do quadril, que são estruturas anatômicas destacadas na imagem, que é o glúteo máximo, que está rebatido, o músculo superficial volumoso, cuja divisão respeita suas fibras longitudinais, para minimizar o risco de desnervação. Aqui a fáscia lata, ela está em envoltório denso da coxa, previamente cisado, o tendão do glúteo médio já visível mais superiormente, e os pequenos músculos rotadores laterais que aparecem, que é o piriforme, gêmeo superior e inferior, obturador interno, o quadrado femoral. Esses músculos se inserem na região posterolateral do fêmur e recobrem um acesso direto à cápsula articular posterior. Já o trocânter maior permanece como ponto de referência ósseo essencial, sempre focando nisso. Na figura 8.49, temos o glúteo máximo totalmente dividido e retraído. A gordura profunda que envolve os rotadores foi removida, permitindo identificar os tendões que cruzam o plano posterolateral do quadril. Aqui temos algumas estruturas destacadas na imagem, que é o tendão do músculo piriforme, que corre obliquamente da região sacral para o trocânter maior, que deve ser cuidadosamente isolado e pode ser suturado e rebatido posteriormente. O obturador interno e seu tendão, que já está inserido junto aos gêmeos. O quadrado femoral, que é localizado inferiormente, adjacente à cápsula articular. E o tendão do glúteo médio, que é visto superiormente. A rotação medial do membro, que está indicado na figura, traz os pequenos músculos rotadores laterais para a tensão, que facilita a identificação e isolamento. Esse movimento também afasta o campo operatório do nervo isquiático, que se encontra medialmente envolvido pela gordura. Vale lembrar que o nervo isquiático raramente é visualizado diretamente nesse ponto da dissecção, pois está envolto por gordura. No entanto, está profundamente posicionado medial ao quadrado femoral. O risco é que ele seja lesionado durante a tração muscular inadvertida. Deve-se evitar dissecções cegas e nunca inserir afastadores profundos sem certeza de posicionamento ósseo.
A artéria glútea inferior emerge da pelve pela incisura isquiática inferior, acompanhando o nervo isquiático. Elas irrigam a parte inferior do glúteo máximo. Seccionadas inadvertidamente podem causar sangramento de muito difícil controle. Na figura 8.50, que tem as manobras para proteger o nervo isquiático e mobilizar os músculos rotadores laterais. Com o quadril rodado medialmente, como ilustrados na figura A e B da 8.50, conseguimos tensionar os pequenos músculos rotadores laterais, facilitando sua identificação. Essa rotação medial do fêmur é essencial, pois ela desloca a inserção dos músculos rotadores do quadril lateralmente, afastando o campo operatório do nervo isquiático. Veja que o nervo isquiático está ilustrado profundamente medial ao quadrado femoral. Essa topografia é fundamental, ele passa inferiormente ao piriforme. Percorre a incisura isquiática maior e segue inferiormente coberto por gordura e pelos rotadores curtos. No desenho C, os músculos rotadores, como o gêmeo superior, o obturator interno, o gêmeo inferior e o quadrado femoral, foram cuidadosamente desinseridos de suas inserções femorais. Eles devem ser rebatidos para trás com uma pinça ou fita de reparo, protegendo o nervo isquiático abaixo. Lembrando que essa manobra não só protege o nervo, mas também facilita o acesso direto à cápsula articular posterior. Na figura 8.51, na incisão da cápsula articular posterior, uma vez que os rotadores foram rebatidos, temos uma visualização total da cápsula articular posterior. O próximo passo é realizar uma incisão em formato de T, centrado sobre a cápsula, para expor a cabeça e o colo do fêmur. Essa capsulotomia deve ser cuidadosa, com bisturi e tesoura. Primeiro se faz a incisão longitudinal e depois transversal, criando a letra T. Esse formato facilita a exposição e permite o bom controle durante a capsulorrafia no fechamento. Caso seja necessário ainda mais exposição, você pode destacar parcialmente o tendão do glúteo máximo, uma manobra útil em substituições articulares total ou quando há deformidade do acetábulo que dificultam o deslocamento do fêmur. Já a figura 8.52 mostra uma ampliação do acesso, corte do quadrado femoral e do glúteo máximo. Em alguns casos, a exposição obtida com a capsulotomia e o afastamento dos rotadores não é suficiente, especialmente quando tem fratura do colo do fêmur ou osteófitos posteriores. Nesse caso, a ampliação pode ser feita no corte do tendão do glúteo máximo e, se necessário, do músculo quadrado femoral. A imagem mostra o tendão do glúteo máximo já cortado e o quadrado femoral seccionado. Esse corte é realizado com cautela, idealmente sob hemostasia precisa, pois ambos têm irrigação rica e vindo da artéria circunflexa femoral lateral. Ao afastar essas estruturas, temos acesso direto à face posterior do colo e da cabeça femoral, o que é essencial para a remoção da cabeça e substituição da articulação ou manipulação de uma fratura. Em resumo, é que a rotação medial do fêmur tensiona os rotadores e afasta o nervo isquiático. O isolamento e rebata dos músculos rotadores curtos causam proteção do nervo, a incisão em T da cápsula articular posterior para acesso do colo femoral e ampliar o acesso com tenotomia parcial do glúteo máximo e seção do quadro femoral, se necessário. Se você gostou e se de alguma maneira isso chegou a te ajudar, inscreva-se no canal e deixe um like. Até a próxima!